Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, nesse final de sabadão em que normalmente não acontecem muitos episódios políticos, mas na medida que nós estamos chegando perto das eleições de 2024, nós vamos ter muitos acontecimentos, vamos ter muitas situações para a gente analisar e para chamar as nossas atenções também. A extrema-direita no Brasil talvez seja a extrema-direita mais peculiar que já surgiu na face da Terra, porque além de fazer um discurso de pânico moral, de pânico vermelho, pânico político, faz também uma pregação de um pânico religioso e mistura isso tudo. Bom, isso tudo capitaneado por pessoas que têm um comportamento vigarista, aí a coisa ganha uma potencialidade muito grande, né? E nós aqui temos o dever, né, de desmascarar e de apontar esse tipo de situação que está acontecendo no Brasil. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas cenas de um verdadeiro espetáculo de vigarice, patrocinado por aquela que foi a primeira-dama do nosso país e outros acontecimentos também, né? Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco, venha participar das nossas discussões, assista também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, você que aos finais de semana anda procurando assim um filme para assistir, bom, se eu puder dar uma dica para vocês, e vou explicar por que essa dica é pertinente, eu diria para vocês assistirem esse filme aqui, tá? Os Irmãos Cara de Pau, que tem o título original de The Blues Brothers, né? Os Irmãos do Blues, né? É uma história muito engraçada, muito divertida, que nos provoca uma série de reflexões. O humor tem sempre esse papel, né? Mas eu me lembrei desse filme por conta do título, porque Os Irmãos Cara de Pau poderia ser o título de um filme estrelado ali pelo clã Bolsonaro, mas teríamos que ampliar, né, o título do filme para A Família Cara de Pau. Gente, por que eu estou dizendo isso? A direita continua a se organizar e a senhora Michele Bolsonaro, ela saiu pior do que a encomenda, né? Hoje ela estava lá em Palmas, em Tocantins, reunindo lá mulheres para o evento PL Mulher. E aí a coisa é muito bem elaborada para fisgar pessoas incautas, né? Começa sempre com apelo emocional. Aqui ela dizendo aqui, lembrando aquela deputada que tinha uma prótese ocular, que também se prestava ali a esses eventos a tirar a prótese para Michele ficar fazendo algum tipo de proselitismo bizarro em cima dessa situação. Bom, então ela faleceu, infelizmente, né? E a Michele começa o evento chorando, né? Falando dessa personagem, né? Não deixa isso entrar no coração de vocês. Nós estaremos na Nacional aqui para dar esse suporte emocional, para estar andando juntas, lado a lado, porque nós queremos fortalecê-las e nós queremos que vocês tenham êxito nas suas eleições. Então, bom, que Deus venha abençoar. Então, a coisa começa assim, e já mete Deus no meio, e a questão emocional, envolvendo a perda de uma pessoa, enfim. E mais à frente aparece o inelegível. O inelegível entra, e aí começa a tomar a palavra, né, e fala lá uns 5 minutos, repetindo as coisas que você já conhece, né, coisas como essa aqui. Na presidência da República, onde muita coisa foi feita e muita coisa fez com que a atenção de vocês despertasse. E aí você já sabe. De preservarmos e defendermos a família tradicional. A família tradicional, a pátria, os bons costumes, e combatendo a ideologia de gênero, enfim. Um governo que, para aquelas pessoas que estavam lá e para todas as outras, não fez nada de objetivo. O salário mínimo não aumentou acima da inflação, os servidores públicos ficaram esmagados, os trabalhadores no setor privado ficaram cada vez mais privados, os trabalhadores informais em jornadas cada vez mais extenuantes, o custo de vida mais alto e a assistência social de um Estado social não funcionou bem na área da saúde, na área da educação, na área do saneamento básico, enfim, essas pessoas não tiveram ganho de absolutamente
absolutamente nada. No entanto, elas foram o tempo todo bombardeadas com esses discursos que colocavam essas pessoas com pânico, com medo tal de haver uma mudança, que elas não percebiam o tanto que elas estavam sendo enganadas, né? Sobretudo por conta de pessoas como essa aqui que eu estou apresentando para vocês, né? Gente, os discursos aqui, para vocês terem uma ideia, é sempre atribuindo tudo de ruim que existe no planeta ao progressismo, às pessoas de esquerda, aos humanistas, né? Às pessoas que tratam das questões com base na ciência, na racionalidade, refletindo sobre as consequências, enfim. O discurso é absolutamente anticivilizatório e ele é feito de uma maneira absolutamente vil, uma forma covarde, porque se aproveita da inocência, da ingenuidade das pessoas e do medo que eles mesmos incutem nessas pessoas, né? Lá pelas tantas, ela diz, a Michele, que ela induz as pessoas a acreditarem que esse governo, o governo Lula, ele é a favor que se mate crianças, né? Numa discussão sobre o aborto que está envolvendo o Conselho Federal de Medicina, portanto não tem nada a ver com o governo Lula, e o Supremo Tribunal Federal, o que não tem nada a ver com o governo, com o Poder Executivo. No entanto, ela joga essa discussão como se o governo, atual governo Lula, as pessoas que fazem parte do governo Lula, as pessoas que votaram no Lula, as pessoas que têm algum tipo de envolvimento com alguma ideia do governo Lula, todas essas pessoas passam a ser consideradas assassinas desumanas, porque é isso que a pregação faz. Então, uma pessoa como eu se sente extremamente aviltada, né? Porque, gente, é muita picaretagem. É como alguém está falando mal de você pelas suas costas e você sem condição de reagir, né? Enfim, é por isso que a gente está aqui, né, gente? É por isso que é tão importante que a gente consiga arrastar lideranças políticas, principalmente o presidente do nosso país, que é um presidente progressista, para o embate dessas pautas. Porque enquanto essa gente está conseguindo fazer esse tipo de pregação da insanidade, corrosão social, nós estamos sem reação. Eles têm um líder da extrema-direita que está circulando mesmo inelegível, mesmo com uma penca de processo nas costas deles, e nós não temos um presidente, um líder aqui no nosso país que esteja engajado nessas situações. As razões têm que ser esmiuçadas. O que está acontecendo? É o presidente que não quer ir de jeito nenhum para embate nenhum? Ou será que ele não está sendo informado, as pessoas que estão no entorno dele não estão pegando no braço e dizendo, presidente, olha, a situação é essa aqui, ó. O senhor vai ter que entrar aqui, porque senão nós vamos ter problemas muito sérios aqui no Brasil. De nada adiantará o Lula circular mundo afora, conversar com todos os estadistas, de nada adiantará conseguir recursos, investimentos públicos aqui no nosso país, de nada adiantará fazer discursos apenas para as pessoas que já votaram no presidente Lula, se não houver uma maior proximidade de defesas de pautas progressistas perante a sociedade brasileira, como aconteceu, por exemplo, que eu tenho alertado tanto no México, né? Para vocês verem aqui, gente, um ponto aqui extremamente picareta dessa fala aqui, a senhora Michele, ela pega vários programas sociais que foram criados no governo Lula e governo Dilma e diz que esse governo é desumano porque está fazendo cortes no programa que atinge milhões e milhões de brasileiros. Então, um governo que beneficiou uma política de Estado social, que beneficiou milhões e milhões de famílias aqui no Brasil, por conta de fazer um ajuste que é determinado por uma política fiscal, que nós aqui combatemos também, porque o Brasil tem uma lei de responsabilidade fiscal, mas não tem uma lei de responsabilidade social, enfim. Aí ela faz um discurso picareta que esse governo está maltratando pobres, né? Se você tem dúvida, veja aqui se isso aqui é uma fala de gente com caráter. Eu sempre falei. Só que como nós temos governantes, pai da mentira, que gostam de mentir, eles precisavam mentir para poder comprar móveis, para poder desrespeitar o dinheiro público, o seu dinheiro que poderia estar sendo investido hoje. Por exemplo, nós recebemos a notícia ontem que foi cortada o valor para a farmácia popular, para o Vale Gás, o FIES que ajuda os nossos estudantes. Por que pobreza, escassez para o povo simples e riqueza e luxo para os nossos governantes? E nós estamos vendo
Por que quando viajam gastando 66 milhões então, em apenas 2 meses nas suas viagens... Isso é uma coisa muito por que não ficam irritante, né? Porque quando a gente vê, por exemplo, o Estado de São Paulo, o jornal hoje está fazendo a matéria falando o seguinte: o Ministério da Saúde afirmou que o programa Farmácia Popular saiu de um orçamento limitado a 1 bilhão em 2022, olha só, orçamento de 1 bilhão em 2022, governo Bolsonaro, para 5 bilhões e 400 milhões em 2024. Em que pese a redução de recursos, isso não impacta no planejamento do Ministério de imediato, tendo em vista que ao longo do exercício financeiro esses recursos poderão ser restabelecidos e o planejamento atual ser executado de forma adequada. Então, é picaretagem ou não é esse tipo de abordagem, né? Justamente o governo que estabeleceu políticas públicas ser criticado porque, mesmo catapultando, multiplicando por 4, 5 vezes o orçamento que foi sonegado pelo marido dela, está merecendo críticas por conta de alguns cortes, tá? Para vocês terem uma ideia, a matéria aqui ela acaba especificando mais, né? O programa de farmácia popular, ele passou para 5 bilhões e 400 milhões e teve um corte agora, uma redução de 185 milhões. Quer dizer, uma fração muito pequena que poderá ser revista até o final do exercício, dependendo aí dos debates sobre a política fiscal no governo, né? Quem corta mesmo dinheiro de pobre, está matando pobre, matando pessoas que precisam de remédios, é a extrema-direita, mas aqui do lado na Argentina. Se você tem dúvida, meu amigo, isso na Argentina é um escândalo muito grande, tá? A matéria aqui diz, no canal Diálogos do Sul: Milei corta apoio de pacientes com câncer. Lei ônibus volta a estaca zero. Além das privatizações radicais, o projeto permitiria ao mandatário concentrar poderes hoje pertencentes ao parlamento e de outros canais administrativos. Então, gente, são essas questões que nos motivam e nos obrigam a chamar essa atenção. Não adianta, muitas pessoas às vezes aqui no nosso portal, você está criticando o governo, está falando da área de comunicação. Gente, eu já falei diretamente com o Paulo Pimenta, eu tenho falado com a assessoria dele, né? Gente, olha, se vocês não conseguirem arrastar o presidente da República, se vocês não conseguirem alertar, vocês têm que entregar o boné e ir embora. Dizer ao presidente, olha, nós vamos afundar aqui, então não dá para seguir aqui, né? Porque é o mínimo que se exige de pessoas que têm responsabilidade política. Não dá para ver esse tipo de coisa que eu estou mostrando aqui para vocês e fingir que não estão acontecendo, que não tem impacto nenhum, não receber nenhum tipo de contraponto, não receber nenhum tipo de resistência. A gente não tem uma liderança trazendo para si as principais pautas para desmontar esse bombardeio de insanidades que a gente recebe todos os dias, né? Bom, gente, é isso. Hoje o programa foi um pouco mais direto, né, nessas questões, mas não dá, né? A gente tem que fazer alguma coisa, tá bom? Mande seu comentário para cá. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.